Bom, a gente ainda vai seguir nesse tema, Débora. A gente ouve agora o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado federal Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais. Deixa eu pedir já, por favor, deputado, muito boa tarde ao senhor, para o Pedro Venceslau se juntar a nós aqui na tela, porque eu sei que ele que fez a articulação dessa entrevista. Então, Pedro, por favor, a sua primeira pergunta ao deputado Rogério Corrêa. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao 360. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse episódio. O senhor comentou comigo mais cedo que pretende conversar com o presidente da Casa, Hugo Motta, para que sejam tomadas providências para evitar esse tipo de bate-boca em sessões com ministros de Estado. Que tipo de providência pode ser tomada e como é que o senhor avalia esse episódio? Não, o presidente Hugo Motta já puxou a orelha destes meninos dentro do plenário. Disse para eles que era a última vez que eles faziam aquilo que fizeram na comissão lá, gritar, berrar, não deixar andar a reunião, tentar substituir a presidência que está respeitando o regimento interno por berros e gritos, desrespeitar as pessoas, não usar o regimento interno dentro do decoro, portanto, no debate político e não com ofensas. Isso o Hugo Motta disse que lá no plenário eles não fariam mais, que ele ia retirá-los de lá. Tem aquele que fica enrolado de bandeira do Brasil, que já está até suspenso. Esse Nicolas já está com cartão amarelo. Em breve ele vai tomar o cartão vermelho. Ele mesmo disse que é um menino de 1,60 e é 1,60 m de muito atrevimento e de pouca política e de poucos argumentos. Então é evidente que eu não iria deixar que o ministro fosse destratado na reunião de Comissão de Finanças e Tributação, uma das principais comissões da Câmara Federal. Fazer o que fizeram no Senado com a ministra Marina, aqui na comissão que eu presido, de jeito nenhum. Como eles preferiram continuar gritando, berrando e etc., eu preferi encerrar a reunião. Bem, porque o principal nós já tínhamos ouvido e debatido, que era exatamente a questão da taxação que está sendo discutida do andar de cima dos mais ricos no Brasil. Esse é o outro problema. Quando você fala em taxar os ricos do Brasil, dá nisso que dá. O deputado perde a cabeça, outro ameaça, é xingatório, é um nervosismo impressionante. Não é por menos. 72% dos parlamentares aqui do Congresso Nacional, Câmara e Senado, são ou empresários ou latifundiários, grandes fazendeiros. Então, falou em mexer com eles, é esse escarcéu. E a gente precisa ter calma, porque ontem nós tivemos, na mesma Comissão de Finanças e Tributação, uma reunião com os garis. Você precisa ver que reunião boa. Os garis vieram, sabe reivindicar o quê? 2 salários mínimos. Olha a paciência deles de esperar, de debater. Agora, falou nos ricos que eles têm que dar 1 centavo de contribuição, os deputados que os representam fazem esse tipo de baixaria que fez esse menino. Ele mesmo que disse que era um menino. Né? Débora? Bom, obrigada, deputado, pela presença, pela entrevista. Pedro também que viabilizou. Gostaria de saber o seguinte, nesse uma pena a gente estar falando do bate-boca e não da parte propositiva, né, que era o objetivo dessa reunião. Mas, só para ter uma dúvida, é porque a gente viu que teve essa reação, né, bastante bagunçada e tudo mais, que acabou culminando no encerramento da sessão antecipadamente, mas gostaria de saber o seguinte, quando o ministro também chama de molecagem, talvez seja natural que os deputados algum deputado da oposição se sinta ofendido também. Não faltou um pouquinho de temperança nessa abordagem também? Ô, Bárbara, vocês colocaram o ministro falando com muita calma, ele reclamando que os deputados falaram, você não escutou o que os deputados falaram. O Jordi, por exemplo, xingou todo mundo e foi embora. O Nicolas, a mesma coisa. Eles não estavam rezando e falando do assunto, não. Eles vieram agressivamente contra o ministro. O ministro, com muita calma, disse que isso era um pouco de molecagem. Isso até parece um pouco de molecagem. Ele foi modesto, porque o que eles fizeram foi molecagem mesmo. Não quis dizer isso na hora para não exacerbar. Mas eles agiram como moleques, xingaram o ministro e foram embora. Faz aquela self-service, a selfie do celular e bota nas redes e vai embora. Isso é molecagem. O ministro tinha um pouco de molecagem. Aí o outro vai, põe o dedo, moleque, moleque. Aí foram armar para terminar com a reunião, para causar. Agora, em cima de mim, não. Eu já sou parlamentar antigo.
Aliás, eu já enfrentei esses todos aí na CPMI do golpe, que eles faziam também. Eles são tão malucos, vou dizer a verdade para você, viu, Lobarro? Eles são tão malucos que na CPMI eles queriam dizer que a culpa da quebradeira aqui foi do presidente Lula, que não conteve eles que vieram para quebrar. Então, quem tem esse tipo de argumento, é difícil de você conseguir ver como é que eles vão discutir finanças e tributação. E o ministro mostrou dados com a maior calma, mostrou que o que está sendo discutido, e aliás ele me disse depois, eu vou dar um furo para vocês, que essa medida provisória está para ser assinada pelo presidente hoje e editada talvez amanhã já no Diário Oficial. E ele explicou os dados, quem será atingido, qual o percentual de população será atingido, por que isso é bom. Ele disse aonde o governo está cortando, que eu estou vendo muito berro deles, ele não está cortando. Teve 30 bilhões de contingenciamento agora. Então, quando eles falam cortar, o que eles querem cortar agora? Fundeb? Nós não vamos permitir. Salário mínimo, dinheiro dos gari, não vamos permitir, isso não é do programa do presidente Lula. O Bolsonaro perdeu a eleição e perdeu exatamente porque representava os mais ricos, porque receitou cloroquina, alguém deles falou aí que é pior do que pandemia. Pior que pandemia não existe, foram 700 mil mortos que Bolsonaro deixou e dizia, eu não sou coveiro, ria, tossia, nós não vamos cortar do SUS. Não tem condições. Então, nós precisamos cortar de alguém. Quem que é que pode dar uma contribuição para o Brasil agora? Que não dão contribuição. O ministro deu um dado que eles não quiseram escutar. Sabe qual é a média de contribuição de impostos dos bilionários e mais ricos do Brasil? 2,5%. Vocês que são jornalistas, eu que sou deputado, recebo bem. Tem aí uma fonte, nós toda vez vem no desconto nosso 27,5%. 25%, vocês devem ter aí 20%, 19% de imposto de renda. Esse pessoal é 2,5% a média. Não é possível que nós não podemos mexer com eles, que precisa dar essa gritaria desses deputados, ficar histérico desse jeito. Deputado. Eu acho que o ministro é calmo pela ofensa que ele recebeu antes. Bom, deixa eu agradecer o senhor, em resposta aqui a Débora Bergamasco, trazer essa informação, então, de que o próprio ministro Fernando Haddad diz que deve ser assinada ainda hoje medida provisória para ser editada amanhã pelo presidente Lula. E aí, o que a gente pode esperar desta medida provisória e do que o senhor estava tratando, deputado? Desta necessidade ou desta defesa que o governo faz de taxar mais os mais ricos. A grande questão é que, do jeito que foi colocada a discussão, por exemplo, sobre o depois colocada ali tributação, por exemplo, de crédito para a agricultura, crédito para o setor imobiliário, tributação de debêntures incentivadas que ajudam a melhorar a infraestrutura do país. Não há um risco disso, nesse tipo de medida, não de não tributar os mais ricos, mas de postergar, de atrasar, de dificultar o crescimento econômico do país? Não, foi exatamente isso que o ministro mostrou. Era a discussão que o ministro veio fazer e ele fez, deu muitos dados. Por exemplo, nós estamos ali aumentando a cobrança da alíquota das BETs. Eu acho fundamental. Ali tem muito deputado contrário, não quer que a gente aumente a contribuição das BETs. Em relação à questão do agronegócio, não está sendo taxado o produtor, muitas vezes é aquele que faz investimento no banco. Este investimento é que está sendo taxado, não o produto dele. Portanto, isso não vai refletir no consumo, isso vai refletir no lucro que essas pessoas têm, o que é muito diferente. Então, o escândalo que eles fazem é mentiroso. Não vai taxar os produtos. Portanto, não tem motivo para dizer que a carne vai aumentar, que o arroz vai aumentar, etc. Porque o que está sendo taxado é o lucro que eles têm. E olha, a outra coisa que o ministro disse muito bem, e essa eu conheço profundamente, é a questão da renúncia fiscal. Hoje no Brasil tem em torno de 800 bilhões de renúncia fiscal. Nós aprovamos no governo Bolsonaro ainda que nós íamos diminuir essa renúncia, que ela é muito grande. Ela fica em torno de 4,8% do produto interno bruto brasileiro, e a Constituição, que nós aprovamos a emenda, diz que tem que baixar para 2%. E diz que no primeiro ano devia fazer um corte de 10%. É isso que nós vamos fazer. Cortar 10% da renúncia, e está fora disso o pequeno e o microempresário, que é do Simples. Está fora disso a Zona Franca de Manaus, está fora disso quem mexe com produtos da cesta básica.
Então, ou seja, são aqueles setores que têm hoje, através de leis que foram aprovadas muito anteriormente, outras mais recentemente, que dão esses privilégios. Ora, esse privilégio não pode continuar, porque, como eu disse, o gari não tem esse privilégio, a professora não tem. Então, os mais poderosos que fazem lobby e que elegem deputados e deputadas, às vezes, para fazer gritaria e molecagem aqui dentro, quando se trata deles, também não pode ter esse privilégio. Então, nós vamos reduzir a renúncia fiscal, e essa renúncia fiscal é muito grande. O ministro deu o dado, eu não estou com ele aqui exato, mas chega em torno de 400 bilhões, que é a renúncia fiscal que nós temos do agronegócio no Brasil, sendo que ele já tem plano safra. Essa renúncia fiscal a gente não pode admitir, porque está dando privilégio para um determinado setor, enquanto o Brasil precisa também crescer, gerar recursos para a saúde pública. Mas o senhor vê condição política para aprovar uma medida dessa aí no Congresso Nacional, deputado? O presidente da Câmara, Hugo Motta, deixou claro que o clima não está tão azeitado quanto parece. E me parece que esta confusão de hoje, o bate-boca de hoje, acaba dificultando para azeitar aí o ambiente, não? Tudo bem. Uma parte é para a medida provisória, então depende do presidente. Eles não podem usurpar o poder do presidente aqui. Então, o presidente pode editar a medida provisória, que é da BETS e outras, que eu não vou adiantar, porque o ministro ainda vai fazer a edição dela. Mas as BETS, com certeza, vai estar lá, que é a jogatina, que vão taxar mais. E outras, né, que você colocou aí do setor de cima, do andar de cima. Então, isso é medida provisória. Essa o governo vai fazer. Aqui na Câmara vai, depois de 90 dias, 180 dias, se for prorrogado, nós teremos a votação da medida provisória. Com isso, nós vamos ter tempo de maturar isso. É evidente que vamos fazer o discurso aqui, o debate político aqui, mas precisa fazer o debate na sociedade também. Ano que vem tem eleições. Esses deputados precisam querer saber se eles querem voto só desse setor do andar de cima ou se eles querem voto do andar de baixo. Nós temos que colocar esse debate na sociedade. Então, nós queremos fazer esse debate. É preciso fazer esse debate no Brasil. Não é possível que toda vez que tem aperto financeiro, fala corta no SUS, corta no Fundeb. Por que não aprovaram aqui até agora os altos salários? Está aí, ó, o presidente Lula já mandou. O salário mais alto da aposentadoria dos militares está parado aí. São os mesmos deputados que fazem o lobby. E fazem o lobby para tirar recursos e investimentos sociais. Aí não dá. Do BPC, poxa. Tira do BPC. BPC é o pessoal mais pobre que tem, os que mais precisam. O presidente Lula foi eleito com outra pauta, não foi a pauta do neoliberalismo, do agronegócio e muito menos da extrema-direita, que, aliás, tentou dar um golpe no Brasil. Vocês estão vendo o Bolsonaro ser julgado, vai ser preso, porque tentou acabar com a democracia no Brasil. Nós queremos fazer o debate político no Congresso. Tem chance de passar? Só se houver mobilização popular. Porque se depender, infelizmente, da maioria dos deputados aqui, se eles não sentirem pressão, eles vão achar que podem continuar lascando com os pobres e aliviando com os ricos. Eu acho que isso não é dever nosso. Deputado, olha, é sensacional essa informação que o senhor traz para a gente, que o senhor antecipa para a gente, né, dessa notícia, então, de que a Haddad te disse que o presidente Lula deve editar hoje, então, essa medida provisória. Muito obrigada. Nós conversamos com o deputado federal e presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Rogério Correia. Obrigada, deputado, mais uma vez por essa entrevista. Obrigado, Bárbara. O pessoal desculpa não ter chegado ao final da reunião, mas não foi culpa minha, eu até tentei. Mas a gritaria foi muito grande. Antes que passasse para coisas piores, que eu vi que ele estava exaltado e gritando, eu preferi dizer ao ministro Haddad que ele estava liberado para que ele não passasse constrangimento, que quem vem aqui tem que ser bem recebido. Obrigado Obrigada, mais uma vez. Desculpa, Débora, ia pegar. Desculpa, não, eu queria agradecer ao Pedro Venceslau também, Exato, que viabilizou essa conversa. É isso. Obrigado, Pedro Venceslau. Obrigado, Pedro, Yuri, Bárbara. Obrigado. Obrigado mais uma vez ao deputado Rogério Correia.